Olá, amantes da leitura! Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Um prazer estar aqui. Antes de começarmos aquele recadinho básico, né? Se curtirem o conteúdo, deixem seu like, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, Isso aí. compartilhem com os amigos e, claro, deixem sugestões de livros nos comentários. Adoramos saber o que vocês querem ver por aqui. É isso aí. Ajuda muito o canal a crescer e a gente a conectar cada vez mais gente apaixonada pela leitura. Com certeza. Bom, hoje a gente vai explorar a relação entre cristianismo e judaísmo ao longo da história. Hum, Uma relação complexa, né? Bastante. E a gente vai focar num conceito teológico, que é o supersessionismo e as suas consequências. É um tema que, apesar de parecer distante, teve impactos bem reais na história. A gente vai ver como a ideia teológica pode influenciar, moldar, né, ações, comportamentos Exatamente. e gerar consequências sérias, né? Sérias e duradouras. Então se preparem que a viagem de hoje vai ser fascinante e instigante. Com certeza. Bom, para a gente começar, né? O que é, em essência, o supersessionismo? Em essência, o supersticionismo é a crença de que a igreja cristã substituiu Israel como o povo escolhido por Deus, Hum, tornando assim obsoletas as alianças e promessas feitas ao povo judeu. Quer dizer que, na visão supersessionista, a história de Israel meio que chega num ponto final com a vinda de Jesus. Seria como se a igreja se tornasse a única herdeira da relação de Deus com a humanidade. Uhum. Interessante. Mas, e aí, como uma ideia que parece tão abstrata, né, teológica, como isso impactou a vida das pessoas de forma concreta? O supersessionismo serviu de base para uma série de ações que acabaram resultando na perseguição e no sofrimento do povo judeu ao longo dos séculos. Porque esse Deus rejeitou Israel, né? Exato. Então justifica-se discriminar, cometer violência, até expulsar comunidades inteiras. Infelizmente, essa foi a lógica utilizada para justificar atos terríveis. Triste, né? Uhum. Uma ideia que gera tanta dor e tanta injustiça. E como essa ideia surgiu dentro do cristianismo? A gente pode dizer que as sementes do supersessionismo elas podem ser encontradas nos escritos de alguns dos primeiros padres da igreja. Uhum. Figuras como Inácio de Antioquia, Justino Mártir, Orígenes já apresentavam interpretações da escritura que sugeriam a superioridade do cristianismo em relação ao judaísmo. Uhum. Orígenes, por exemplo, um teólogo muito influente do século III, ele interpretou o Salmo 22, que fala de sofrimento e abandono, aplicando exclusivamente a Jesus. Ó. Ele ignorou completamente o contexto original do texto, a experiência do povo judeu, e abriu caminho para essa ideia de que os judeus, por terem rejeitado Jesus, estavam destinados ao sofrimento eterno. Que triste, né? É uma interpretação distorcida, gerando tanta dor e tanta injustiça. E pensando aqui nos amantes de livros aqui da Fé em Letras, que obras você recomendaria para a gente entender melhor essa fase inicial do cristianismo, né? Sem dúvida, uma obra fundamental para compreender o pensamento de Orígenes é sobre os princípios. Nela, ele apresenta a sua visão alegórica das escrituras, que influenciou profundamente a teologia cristã. E para quem se interessa por história da igreja, a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia é uma leitura essencial. Ele documenta os primeiros séculos do cristianismo, incluindo as tensões com o judaísmo. Tá legal. Ótimas dicas. Mas essa ideia do supersessionismo, né, ela não ficou restrita aos primeiros séculos, né? De forma alguma. Infelizmente, ela se espalhou e influenciou atitudes e ações ao longo de toda a história. E a Idade Média, por exemplo, foi um período particularmente sombrio para os judeus na Europa, É. com o auge da influência do supersessionismo. Uhum. E que tipo de consequências práticas essa ideia teve durante esse período? Imagine comunidades judaicas sendo forçadas a viver em guetos, proibidas de exercer diversas profissões, Nossa. constantemente acusadas de crimes absurdos, como o libelo de sangue, que alegava o uso de sangue cristão em rituais judaicos, É mesmo. acusações infundadas que levaram a massacres e expulsões em massa. Que horror. Como a ignorância e o fanatismo religioso podem gerar tanta barbárie, né? Revoltante. E a Igreja Católica, qual foi o papel dela em tudo isso? A igreja, infelizmente, muitas vezes instigava e apoiava essa perseguição aos judeus. É mesmo. Figuras como João Crisóstomo, um importante bispo do século IV, pregavam abertamente o ódio, chamando os judeus de inimigos de Cristo, serpentes venenosas. Nossa. Seus sermões inflamavam o ódio popular e contribuíam para um clima de intolerância e violência. É assustador como as palavras, né? Sim, Podem ser usadas para incitar o ódio e a violência. com certeza. E me faz pensar muito, né, na responsabilidade que a gente tem com a palavra, principalmente
Nós aqui que amamos livros e acreditamos no poder transformador deles. É verdade. Mas mudando um pouquinho o foco, como essa mentalidade supersticionista se desenvolveu com a Reforma Protestante? Hum. Pensadores como Lutero e Calvino, eles romperam com a Igreja Católica. É. Mas será que eles também romperam com o supersticionismo? Essa é uma pergunta complexa. Lutero, inicialmente, demonstrava até uma certa simpatia pelos judeus. É mesmo. Ele acreditava que eles se converteriam ao cristianismo com a reforma. Ele achava que os judeus iam se juntar ao movimento protestante. No início ele tinha essa esperança. Mas quando os judeus rejeitaram as ideias dele, Lutero se tornou um dos seus críticos mais ferozes. Nossa. Ele escreveu textos extremamente agressivos como sobre os judeus e suas mentiras, cheios de preconceito, incitando a violência contra eles. Caramba, que mudança, né? É de partir o coração ver como o desencanto dele se transformou em ódio e intolerância. E Calvino, como ele se posicionava. Calvino também defendia a supremacia do cristianismo. Ele interpretava a Bíblia de uma forma que reforçava a ideia de que os judeus, por não aceitarem Jesus, estavam condenados. Nossa. Que triste constatar que, mesmo com a reforma, né, o supersessionismo continua a lançar suas sombras. Esses textos de Lutero e Calvino, eles são facilmente encontrados. Sim, muitas obras de Lutero e Calvino estão disponíveis online e em bibliotecas. Ah, legal. As Institutos da Religião Cristã de Calvino, por exemplo, é uma obra fundamental para entender a teologia dele. E lá a gente encontra passagens que revelam a visão dele sobre os judeus e a interpretação do Antigo Testamento. Com certeza uma leitura essencial para quem quer se aprofundar no tema. É incrível como a gente pode traçar essa trajetória dessas ideias através dos séculos, né? E como a história se conecta com o presente. Mas antes da gente avançar no tempo, eu queria voltar um pouquinho à Idade Média. Você mencionou o Libelo de Sangue, mas existem outras obras daquela época que ilustram o impacto do supersticionismo na vida das pessoas. Sem dúvida. Um Mercador de Veneza, de Shakespeare, por exemplo, Ah, retrata a figura do judeu Shylock, vítima do preconceito e da intolerância da sociedade veneziana. A peça, embora fictícia, nos dá um vislumbre do clima de antissemitismo que imperava na época. É impressionante como a arte, né? Sim, Consegue refletir as tensões, os dilemas de uma época. com certeza. O Mercador de Veneza é, sem dúvida, uma obra que nos convida a refletir sobre a persistência do preconceito e a importância da tolerância. Exatamente. E, infelizmente, essa intolerância alimentada pelo supersticionismo não se limitou à Idade Média. Ela se estendeu por séculos, culminando em um dos eventos mais trágicos da história, o Holocausto. Falando no Holocausto, é impossível não se perguntar, né, como o cristianismo, que prega o amor ao próximo, pode ser usado para justificar tamanha atrocidade. Essa é uma questão complexa e dolorosa. É fundamental lembrar que o nazismo não foi um movimento cristão, mas sim uma ideologia totalitária que distorceu e manipulou diversos elementos da cultura alemã, incluindo a religião. No entanto, é inegável que o antijudaísmo, profundamente enraizado na cultura cristã europeia, alimentado pelo supersticionismo, criou um terreno fértil para a propagação da ideologia nazista. É assustador pensar como o preconceito, quando não combatido, né, pode levar a consequências tão terríveis, e como esse antijudaísmo com raízes no supersticionismo se manifesta nos dias de hoje. Em algumas correntes do cristianismo contemporâneo, o supersticionismo ainda se manifesta. Seja em interpretações bíblicas que negam a validade das promessas de Deus a Israel, seja na deslegitimação do Estado de Israel, seja no apoio a movimentos como o BDS. Nossa, que preocupante. É como se as sombras do passado ainda se projetassem sobre o presente. Mas e o islamismo? Como essa religião se insere nessa complexa teologia do supersticionismo? O islamismo também incorpora uma visão supersticionista, afirmando ser a religião final e definitiva. E essa visão molda a forma como o Islã se relaciona com judeus e cristãos desde os seus primórdios. Interessante. No próximo bloco, a gente vai explorar essa perspectiva e suas implicações. Maravilha. Mal posso esperar para mergulhar nesse tema. Até já. Pois bem, como a gente explorou no bloco anterior, o supersticionismo cristão teve consequências devastadoras para o povo judeu ao longo da história, mas o que muita gente não sabe é que essa mesma ideia supersticionista está presente também no islamismo, moldando a relação do Islã com os judeus e cristãos desde os seus primórdios. É mesmo? Quer dizer, então, que o Islã também acredita ter superado as religiões anteriores, tipo o cristianismo e o judaísmo. Exatamente. A ideia central do supersticionismo islâmico é que o profeta Maomé trouxe a revelação final de Deus, tornando o Alcorão a palavra definitiva, superior às escrituras judaicas e cristãs. Tanto o judaísmo quanto o cristianismo são vistos como religiões imperfeitas e incompletas, que foram, digamos, aperfeiçoadas pelo Islã.
Interessante. E essa visão impacta a maneira como os muçulmanos se relacionam com as outras religiões. Sem dúvida, o supersessionismo islâmico cria uma espécie de hierarquia religiosa, né? Colocando o Islã no topo como uma religião verdadeira e definitiva. Isso pode levar a uma atitude de superioridade, em alguns casos até a intolerância em relação a outras crenças. Entendi. Mas como essa ideia supersessionista se desenvolveu dentro do Islã? Ela simplesmente surgiu do nada. É importante lembrar que Maomé viveu num contexto em que o cristianismo já era a religião dominante na região, e o cristianismo que ele conheceu era em grande parte marcado pelo supersessionismo, ou seja, a ideia de que uma religião substitui a outra já estava presente no ambiente em que o Islã surgiu. Então a gente pode dizer que o Islã, de certa forma, herdou essa ideia do cristianismo. Tipo, o supersessionismo já estava no ar. Exatamente. Maomé, ao formular a doutrina islâmica, incorporou elementos do judaísmo e do cristianismo, adaptando-os à sua própria visão. E nesse processo, a ideia supersessionista cristã acabou sendo assimilada pelo Islã, moldando sua teologia e a sua visão de mundo. Fascinante como as ideias circulam e se transformam ao longo da história. E quais são as principais diferenças entre o supersessionismo cristão e o islâmico? Afinal, cada religião tem suas nuances, né? Uma diferença crucial é que o supersessionismo islâmico é, por natureza, mais militante e expansionista. No Islã, a ideia de espalhar a fé e submeter o mundo à lei islâmica Sharia é um elemento central. A jihad, frequentemente interpretada como guerra santa, é vista por alguns muçulmanos como um dever religioso para expandir o domínio do Islã. Então, enquanto o supersessionismo cristão, pelo menos na Idade Média, levou à perseguição dos judeus, o supersessionismo islâmico busca a conversão e submissão de todos os povos. Essa seria uma das distinções principais. É uma boa observação. No caso do cristianismo, o supersessionismo se voltou principalmente contra os judeus que eram vistos como o povo que rejeitou Jesus. No Islã, a ambição é universal. Converter todos os povos à fé islâmica, criando um mundo unificado sob a bandeira do Islã. Nossa, que diferença! É como se o cristianismo medieval tivesse um alvo específico enquanto o Islã tivesse uma missão global. Que consequências essa visão supersessionista islâmica teve ao longo da história? Imagino que não tenha sido pouca coisa. A expansão do Império Islâmico no século 7 e 8, por exemplo, foi impulsionada em grande parte pela crença de que era dever dos muçulmanos levar a verdadeira fé a todos os povos. Essa expansão resultou na conquista de vastos territórios, incluindo regiões que antes eram cristãs, como o norte da África e a Península Ibérica. Uau! É impressionante como uma ideia pode ter um impacto tão grande na geopolítica mundial. E como os cristãos e judeus eram tratados nessas regiões conquistadas pelos muçulmanos. Imagina que a vida sob domínio islâmico não fosse fácil para eles. Em geral, cristãos e judeus eram considerados dhimmis, ou seja, povos protegidos pelo Estado Islâmico, mas em condição de inferioridade em relação aos muçulmanos. Eles tinham o direito de praticar sua religião, mas estavam sujeitos a leis discriminatórias, como o pagamento de impostos especiais e restrições em relação à construção de templos e à prática pública de sua fé. Então, mesmo sendo protegidos, cristãos e judeus viviam numa situação de submissão e desigualdade. Me lembra um pouco a situação dos judeus nos guetos durante a Idade Média. Exatamente. E essa situação de dimitude, como é chamada, podia variar muito de acordo com o governante local e com o contexto histórico. Em alguns períodos, cristãos e judeus gozavam de relativa tolerância, enquanto em outros eram alvo de perseguições e restrições mais severas. Entendi. É como se a vida deles dependesse da boa vontade do governante da época. E falando em época, como os reflexos do supersessionismo islâmico se manifestam no mundo atual, ele ainda influencia os acontecimentos globais. Infelizmente, o supersessionismo islâmico ainda alimenta visões extremistas e fundamentalistas que justificam a violência e a intolerância em relação a outras religiões. Grupos terroristas como o Estado Islâmico, por exemplo, se baseiam em interpretações distorcidas do Islã para justificar seus atos de barbárie. Que horror. É assustador como ideias distorcidas podem ser usadas para justificar tanta crueldade. Mas esses grupos extremistas realmente representam o verdadeiro Islã. De forma alguma. É fundamental lembrar que a grande maioria dos muçulmanos não compactua com a violência e busca uma convivência pacífica com outras religiões. Infelizmente, grupos extremistas que representam uma minoria conseguem grande visibilidade por meio da violência e do terror, distorcendo a imagem do Islã perante o mundo. É importante a gente lembrar disso mesmo. Não podemos generalizar e colocar todos os muçulmanos no mesmo saco. Afinal, como você disse, a maioria busca a paz e diálogo interreligioso. Mas diante desse cenário tão complexo, como a gente pode promover o diálogo e a compreensão entre cristãos, judeus e muçulmanos? É possível encontrar um terreno comum. O primeiro passo é reconhecer a existência do supersessionismo, tanto em suas raízes cristãs quanto islâmicas, e seus impactos negativos na história e no mundo atual. É preciso combater as interpretações extremistas que justificam a intolerância e a violência e buscar uma compreensão da fé que seja baseada no respeito mútuo, na compaixão e na busca pela paz. Concordo plenamente. O diálogo interreligioso é fundamental para a gente desconstruir os preconceitos e construir pontes de compreensão e respeito mútuo.
E para a gente aprofundar ainda mais essa discussão no próximo bloco, a gente vai analisar como o supersessionismo, tanto cristão quanto islâmico, se manifesta em relação ao Estado de Israel. É isso aí. Um tema que promete gerar bastante debate. Parece que a conversa vai esquentar. Ansiosa para a gente desvendar os meandros dessa complexa relação. Até já. Pois bem, como a gente viu nos blocos anteriores, né? O supersessionismo, tanto cristão quanto islâmico, moldou a relação dessas religiões com o povo judeu ao longo da história, justificando perseguições, discriminações. E essa teologia complexa, ela se manifesta de maneira ainda mais evidente quando a gente olha para o Estado de Israel. É verdade. Um dos temas mais delicados e polêmicos da geopolítica mundial. Com certeza. Afinal, o retorno dos judeus à sua terra ancestral e a criação do Estado de Israel em 1948 desafiam diretamente a visão supersessionista, né? Que afirmava que Deus tinha rejeitado Israel e transferido as suas promessas para a igreja. Eu me lembro de ter lido O Estado Judeu, de Theodor Herzl, onde ele descreve a visão dele de um Estado judeu como solução para o problema do antissemitismo na Europa. É fascinante ver como essa visão se concretizou, né? Exatamente. Para muitos cristãos que interpretam a Bíblia de forma literal, o renascimento de Israel é visto como um sinal inequívoco do cumprimento das profecias bíblicas e um prelúdio para a volta de Jesus. Para os supersessionistas, no entanto, o Estado de Israel representa um problema teológico e político. É como se a realidade confrontasse as crenças deles, né? É como os supersessionistas lidam com essa questão. De diversas maneiras. Alguns simplesmente ignoram a importância de Israel no cenário profético, enquanto outros tentam reinterpretar as escrituras para se adequarem à sua visão. Há também aqueles que se opõem à própria existência do Estado de Israel, argumentando que a criação de um Estado judeu é um obstáculo para a paz no Oriente Médio. E como essa oposição se manifesta na prática? Quais as consequências disso? Uma das consequências é o apoio a movimentos como o BDS, né? Boicote, desinvestimento e sanções, que busca isolar e pressionar Israel economicamente e politicamente. Há também cristãos que se engajam em campanhas de difamação contra Israel, acusando o país de apartheid, crimes de guerra, muitas vezes ignorando ou minimizando os ataques terroristas e as violações de direitos humanos cometidos por grupos palestinos. É triste ver como o discurso de ódio, né, o preconceito se disfarçam de justiça social, de ativismo político. E como essa teologia supersessionista se manifesta no Islã em relação a Israel? O islamismo, como a gente já viu, né? Também incorpora uma visão supersessionista afirmando ser a religião final e definitiva. E a questão de Jerusalém, cidade sagrada para as três religiões monoteístas, se torna um ponto central nesse embate teológico. Jerusalém é, sem dúvida, o coração do conflito no Oriente Médio, né? Eu me lembro de ter lido Jerusalém, a biografia de Simon Sebag Montefiore, que narra a história fascinante e conturbada da cidade ao longo dos séculos. É impressionante como um lugar pode ser palco de tanta disputa, né? Exatamente. Para os muçulmanos, Jerusalém é o terceiro local mais sagrado do Islã depois de Meca e Medina. A crença de que o profeta Maomé ascendeu aos céus a partir de Jerusalém durante a noite da Ascensão reforça a importância da cidade para a fé islâmica. E a presença de importantes mesquitas, como a mesquita de Al-Aqsa, no Monte do Templo, torna a cidade um símbolo poderoso para o mundo muçulmano. E essa visão impacta a forma como os muçulmanos enxergam a presença de Israel em Jerusalém. Com certeza. Para muitos muçulmanos, a presença de um Estado judeu em Jerusalém é vista como uma afronta à fé islâmica e uma usurpação de terras que, segundo a sua visão, pertencem por direito aos muçulmanos. Essa perspectiva alimenta o discurso de ódio e a violência contra Israel e justifica a luta pela libertação de Jerusalém do controle sionista. Então a gente pode dizer que o supersessionismo, tanto cristão quanto islâmico, contribui para a perpetuação do conflito no Oriente Médio. Sem dúvida. A crença de que uma religião tem o direito de suplantar as outras, né, e de controlar os lugares sagrados, ignorando a história e os direitos dos outros povos, é um dos principais obstáculos para a paz na região. Diante desse cenário tão complexo e desafiador, qual é o caminho para a paz, para a reconciliação no Oriente Médio? É possível ter esperança. O primeiro passo é reconhecer a legitimidade das narrativas históricas e religiosas de todos os povos envolvidos no conflito. É preciso respeitar direitos dos israelenses e dos palestinos, garantindo a segurança e a dignidade de ambos os povos. E qual é o papel do diálogo interreligioso nesse processo? O diálogo interreligioso é fundamental para a gente desconstruir os preconceitos, superar as visões supersessionistas e construir ponte de compreensão e respeito mútuo. É preciso que líderes religiosos, comunidades de fé, se engajem num diálogo honesto e aberto,
reconhecendo os erros do passado e buscando juntos um futuro de paz e justiça para todos. Que mensagem poderosa e inspiradora. É realmente emocionante pensar que a fé, em vez de ser um instrumento de divisão e conflito, pode se tornar uma força poderosa para a paz e a reconciliação. E assim chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Esperamos que essa jornada pelas complexas relações entre cristianismo, judaísmo e islamismo, com foco no supersessionismo, tenha aberto seus horizontes e provocado reflexões profundas sobre fé, história e o nosso papel na construção de um mundo mais justo e fraterno. Lembrando que aqui no Fé em Letras a gente acredita no poder da leitura para transformar vidas e conectar pessoas. Continuem explorando, lendo e se desafiando. Até a próxima.